E aí galera, a gente vai trabalhar agora com uma herança chamada poligenia ou herança quantitativa. A poligenia ou herança quantitativa é um tipo de interação gênica não epistática. Quando a gente vai trabalhar com poligenia ou herança quantitativa, nós estamos trabalhando com uma interação, ou seja, genes não alelos interagindo para gerar o mesmo caráter, mas entre eles não existe inibição. Aqui na poligenia ou herança quantitativa, o nome dos genes é diferente. A gente trabalhou com genes complementares, lá nos genes complementares da crista das galinhas. A gente trabalhou com genes epistáticos e hipostáticos nas epistasias. E agora nós vamos trabalhar na poligenia ou herança quantitativa com genes efetivos e não efetivos. Quais são as heranças poligênicas? Altura, massa, cor de pele, velocidade de cavalo, quantidade de leite, altura da árvore. Então, são heranças onde a quantidade de genes efetivos contribui gradativamente com a alteração do fenótipo. Então, vejam só. Primeira coisa, peguei a minha prova e encontrei assim: o que são genes efetivos? Os genes efetivos são aqueles genes que alteram gradativamente o fenótipo. Então, pensa assim: quanto mais genes efetivos, mais litros de leite uma vaca produz. Quanto mais genes efetivos, mais alto eu sou. Quanto mais genes efetivos, mais melanina minha pele produz. Então, os genes efetivos são aqueles que contribuem gradativamente com a alteração do meu fenótipo. Então, se eu chego para você e digo assim: vamos considerar um indivíduo branco e vamos considerar um indivíduo de fenótipo negro. Gente, branco e negro são os dois extremos de tonalidade, de quantidade de melanina que eu tenho na minha pele. Isso significa dizer que o indivíduo branco não tem nenhum gene efetivo. Então ele poderia ser, por exemplo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quantos pares de genes eu tivesse, ele sempre seria com todos em homozigose. O indivíduo negro, ele seria Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Quantos pares eu tivesse? Tem questão que vai considerar 2 pares, tem questão que vai considerar 3 pares, 4. O que interessa é que assim, quando eu disser para você assim: considere que uma planta tem no mínimo 1 metro de altura, no máximo ela tem 2 metros de altura. O que eu estou dizendo para você? Que esse indivíduo não tem nenhum gene efetivo e que esse indivíduo tem todos os genes efetivos. Então, as extremidades das características eu vou entender. Vamos supor que eu digo outro exemplo. Um cavalo percorre 100 metros em 100 segundos, é o mais lento. Já um outro cavalo em 80 segundos, é o mais rápido. Ou seja, esse indivíduo é um indivíduo que não tem nenhum gene efetivo. Esse indivíduo é um indivíduo que tem um número máximo de genes efetivos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes existem questões que vão dizer assim: considere, por exemplo, que 2 pares de genes estão envolvidos na altura das plantas. 2 pares. E aí ele diz assim: a altura mínima é de 1 metro e a altura máxima, ele diz, a altura mínima é de 1 metro e a altura máxima são 2 metros e meio. Deixa eu ver se vai dar certo. 3 metros, tá? Só pra a gente entender direitinho. Aí ele diz, ó, 1 metro e a altura mínima é de 1 metro e a altura máxima são 3 metros. Aí preste atenção. Quando ele me diz que são 2 pares de genes envolvidos, eu já tenho que fazer a leitura rápida. Esse indivíduo é o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, porque ele não tem nenhum gene efetivo. E esse indivíduo é o indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzão, porque ele tem quantos genes efetivos? 4 genes efetivos. Quando a gente para analisar, qual é a diferença entre esses 2 indivíduos aqui? A diferença entre esses 2 indivíduos são 2 metros. E esses 2 metros equivalem a quantos genes de diferença? Aos meus 4 genes efetivos. Então existem questões que perguntam assim: qual a contribuição de cada gene efetivo? Gente, se a altura mínima era de 1 metro e a altura máxima são 3 metros, e quem tem 3 metros é Azão, Azão, Bzão, Bzão, esses 4 genes estão fornecendo os 2 metros, ou seja, cada gene efetivo está contribuindo com meio metro. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se a questão chegasse para você e perguntasse assim: que tipo de herança é essa?
é uma herança do tipo poligenia, é uma herança quantitativa. E aí eu te dissesse assim, gente, qual é a altura de um indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, e qual é a altura de um Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho? Gente, presta atenção. Esse indivíduo tem um gene Azão e esse indivíduo tem um gene Bzão. Todos eles já têm que começar da altura mínima. A altura mínima é de quanto? É de 1 metro. Porque quem não tem genes efetivos já tem 1 metro. Se eu tenho um gene efetivo aqui, eu tenho 1 metro, mais o meio metro desse gene aqui, eu tenho 1,5 de altura. Esse indivíduo também tem apenas um gene efetivo, então ele tem 1 metro, mais o meio metro, a altura dele é 1,5 metro de altura. Pouco importa se é o Azão ou se é o Bzão. Os genes efetivos nesse caso são justamente quem? São aqueles que contribuem com o fenótipo. Então, gente, quem seriam os genes efetivos aqui? Os genes efetivos seriam Azão e Bzão. E quem seriam os genes não efetivos? Os não efetivos são aqueles que não alteram o fenótipo. Seriam o Azinho e o Bzinho. Então é muito comum, às vezes, o aluno ir direto para as contas e não entender a parte teórica. O que é uma poligenia? É uma interação gênica não epistática, onde os genes efetivos contribuem igualmente, gradativamente com a alteração no fenótipo. Nesse caso, na altura dessa planta, cada gene efetivo está contribuindo com meio metro. Então, quem não tiver nenhum gene efetivo, ou seja, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tem 1 metro de altura, que é a altura mínima. E quem tiver todos os genes efetivos vai ter o mínimo mais a contribuição de cada gene. Eu tenho 1 metro, que é o mínimo mais meio, 1,5 mais meio, 2, mais meio, quer dizer, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Eu tenho aqui os 2 metros de contribuição. Então, isso é muito importante que seja entendido antes da gente entrar. Quando é uma outra nomenclatura que aparece nas questões de poligenia, é quando ele fala assim, classes fenotípicas. Gente, 1 metro, 1,5, 2, 2,5 e 3 são as classes fenotípicas aqui dentro. Aí tem uma outra regrinha que é a comum nesse tipo de herança, que é muito importante a gente saber. É muito comum eles perguntarem assim, gente, como que eu calculo o número de classes? O número de classes fenotípicas é igual ao número de poligenes mais 1. Então vamos avançando no assunto assim. A partir do momento que eu digo para você na questão que são 2 pares de genes que estão envolvidos, você entende que 4 mais 1 dão quantas classes fenotípicas? 5. Vamos conferir? Quais seriam as 5 classes fenotípicas aqui? Existem plantas com 1 metro, existem plantas com 1,5 metro, existem plantas com 2 metros, existem plantas com 2,5 e existem plantas com 3 metros. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas. Se eu tenho 4 genes envolvidos, 4 mais 1, estão aqui as minhas 5 classes fenotípicas. Aproveitando essa situação de classe fenotípica, é comum nas provas, muito comum às vezes em algumas provas de vestibular, a gente encontrar a seguinte situação. Ele chega para você e coloca um gráfico. A gente vai ver daqui a pouco que essa herança, a gente pode representar a proporção fenotípica dela quando todos os pares estão em heterozigose numa curva normal, que é uma curva simétrica ou curva de Gauss. Não se preocupe que a gente vai entender isso já já, ainda nessa aula. Mas às vezes eles põem na prova assim para você, ó. Tem aqui esse fenótipo, esse fenótipo, esse fenótipo, esse e esse outro. Gente, eu estou vendo aqui o número de indivíduos, a gente vai falar já sobre esse gráfico, em função do caráter. Eu estou vendo o número de indivíduos em função do caráter. Eu chego no gráfico e conto. Eu tenho uma classe, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas. Aí às vezes ele me pergunta, pelo gráfico qual é a herança, então essa herança ela é típica da poligenia, esse gráfico aqui, ou às vezes ele pergunta pra gente quantos genes estão envolvidos. Gente, 1, 2, 3, 4, 5 classes, 4 mais 1, 4 genes estão envolvidos. Então é muito comum esse tipo de questionamento quando envolve poligenia ou herança quantitativa. E aí vamos pegar um exemplo para a gente entender. O que tem que ter ficado claro até agora? Os genes são efetivos e não efetivos. A herança é quantitativa, é uma interação não epistática. O que mais tem que ficar claro?
que o número de poligenes mais 1 é igual ao número de classes fenotípicas. Aí tem prova que diz assim, ó, considere que a cor dos olhos humanos é determinada por 8 genes. Quantas cores eu poderia ter para os olhos? Ou seja, quantas classes fenotípicas para essa situação? Se são 8 genes, eu entendo que seriam o quê? 9 classes fenotípicas, ok? Vamos pegar agora um exemplo clássico, que é o caso relacionado à cor da pele humana. Vejam, um exemplo didático, tá? A cor da pele humana envolve muito mais genes, mas nós vamos considerar aqui, para a cor da pele humana, a seguinte situação. Gente, presta atenção. Nós vamos pegar aqui, ó, cor da pele humana, cor da pele, e nós vamos considerar a seguinte situação. Eu vou ter aqui o Nzão e o Bzão sendo efetivos, e eu vou trabalhar aqui com o Nzinho e o Bzinho como sendo não efetivos. Como sendo não efetivos, tá? Então, gente, é isso que eu vou considerar. Eu vou fazer assim, vou puxar pra cá, para eu ter mais espaço aqui, tá? Para trabalhar com vocês. Então, nós vamos considerar aqui, ó, os genes Nzão e Bzão, que não são alelos, tá? Por isso a interação, e o Nzinho e o Bzinho. O Nzão e o Bzão são efetivos, ou seja, contribuem com o efeito fenotípico do indivíduo, e os genes Nzão e Bzão Nzinho e Bzinho são não efetivos. Então eu quero que vocês entendam assim. Quantos genes eu estou trabalhando? 4 poligenes. Quantas classes fenotípicas eu vou ter? 4 mais 1, 5. Gente, na hora de fazer a análise, eu tenho que entender assim. Qual é o número de genes efetivos que eu posso ter? Aí eu vou analisar qual é o genótipo ou quais são os genótipos possíveis para eu entender qual é a classe fenotípica que a gente vai estar trabalhando. Então veja se você me entende. Teremos indivíduos sem genes efetivos, indivíduos com um gene efetivo, indivíduos com 2, com 3 e no máximo 4 genes efetivos. Em relação aos genótipos, os indivíduos podem ser da seguinte maneira. Eu posso ser Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho, se eu não tiver nenhum gene efetivo. Se eu tiver um gene efetivo, eu posso ser Nzão, Nzinho, Bzinho, Bzinho, ou Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzinho. Tanto faz, o efeito é o mesmo. O que importa é que eu tenho um gene efetivo. Se eu tiver 2 genes efetivos, eu posso ser Nzão, Nzão, Bzinho, Bzinho, Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzão, ou Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Em todos esses casos, eu só tenho 2 genes efetivos. Eu vou ter o mesmo fenótipo. Quando eu tenho 3 genes efetivos, eu posso ser Nzão, Nzão, Bzão, Bzinho, ou Nzão, Nzinho, Bzão, Bzão. E quando eu tenho 4 genes efetivos, eu posso ser Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. É a única opção. Uma outra pergunta muito comum nas provas de vestibular é por que a curva de distribuição, quando eu cruzo 2 indivíduos com todos os genes em heterozigose, ela é maior, né? Eu tenho maior frequência dos indivíduos de fenótipo médio. Gente, eu tenho maior frequência dos indivíduos de fenótipo médio porque é mais fácil ter fenótipo médio uma vez que eu tenho mais genótipos possíveis. Então, numa herança quantitativa, a gente consegue analisar e os indivíduos médios são mais frequentes naquela curva que a gente vai, que eu já mostrei, vou mostrar de novo daqui a pouco, porque eu tenho um número maior de fenótipos possíveis. Isso também é uma pergunta de vestibular que aparece sobre isso. Feito isso, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Quais são as classes fenotípicas que eu vou ter aqui? Esses indivíduos aqui serão indivíduos brancos. Esse indivíduo será um indivíduo mulato claro. Esse indivíduo será, esses aqui serão mulato médio. Esses aqui serão mulatos escuros. E esses aqui serão negros, tá? É o indivíduo que vai ser negro. Gente, eu tenho aqui o número de genes efetivos,
os genótipos possíveis e as classes fenotípicas. Vamos agora para um cruzamento típico envolvendo essa herança. Vamos pegar aqui, que nem aquele caso de Mendel, né, de primeira lei de Mendel, e vamos fazer assim, ó. Geração parental, vou colocar aqui em cima para a gente poder ver direitinho, que eu vou ter que apertar aqui embaixo para colocar uma outra informação. Eu vou pegar o indivíduo Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, que cruza com Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho. Ô, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um indivíduo negro, cruzando com um indivíduo branco. Um indivíduo negro com todos os genes efetivos possíveis e um indivíduo branco com nenhum gene efetivo, tá? Aí, desse cruzamento aqui, na F1, fazendo esse cruzamento, 100% dos meus descendentes, 100% deles, serão Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Ô, gente, todo mundo aqui tem 2 genes efetivos. Tendo 2 genes efetivos, eu já sei que todo mundo aqui vai nascer com fenótipo mulato médio. E aí o que acontece? Nós vamos fazer esse cruzamento, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, com Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, para obter a F2. Aí vem agora um truque típico dessa herança. Gente, agora não dá para fazer aquela dica da segunda lei de Mendel, 9331. Por que agora não dá para fazer isso? Porque agora, se eu metesse aqui, ó, 9, Nzão, Bzão, não dá para considerar 9. Porque se ele for Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, ele é negro. Se ele for Nzão, Nzão, Bzão, Bzinho, ele é mulato escuro. E se ele for Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, ele vai ser mulato médio. Então, aborta aquele 9331 agora. Aborta. E, Dianal, o que eu vou fazer? Você vai usar o triângulo de Pascal. Nesse tipo de herança, quando todos os pares estiverem em heterozigose, ó, quando todos os pares estiverem em heterozigose, a proporção fenotípica é dada pela última linha de um triângulo de Pascal. Aí você chega aqui, ó, e monta um triângulo de Pascal. Mas, Dianal, quantas linhas terão o meu triângulo de Pascal? Ó, o meu triângulo de Pascal, ele vai ter o número de linhas igual ao número de classes fenotípicas. Se eu tenho 5 classes fenotípicas, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Como é que eu monto o triângulo de Pascal? Espiritualmente aqui é um 0, eu somo quem está do lado e boto embaixo. Então, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 0 aqui, ó, repete 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, eu repito 1 aqui, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 4 mais 3, 3 mais 1, 4, e eu repito 1 aqui. Gente, aqui na última linha, eu tenho a minha proporção fenotípica. A minha proporção fenotípica é dada pela última linha de um triângulo de Pascal. Então está aqui a proporção fenotípica da F2, onde eu terei 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Gente, nas extremidades estão as extremidades. No meio está o meio. Lembra que eu comentei com vocês há pouco? Os mais frequentes são os indivíduos médios, então você não pode errar. Um indivíduo será branco, 4 indivíduos serão mulatos claros, 6 indivíduos mulatos médios. Vejam, os indivíduos intermediários são os mais frequentes, porque eu tenho mais genótipos possíveis, então é mais fácil ser um deles. Mulatos escuros, e aqui um indivíduo negro, tá? Gente, isso aqui é a proporção que a gente tem de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Essa herança, às vezes, ela cai em prova, né, como já caiu na prova do Enem algumas vezes, mas com uma proporção com números maiores. Tipo, caiu lá na prova do Enem 45 para 180, para 200 e pouco, para 180, para 45. Quando você encontrar isso, o que você faz? Igual a gente ensinou lá na segunda lei de Mendel.
Você divide tudo pelo máximo divisor comum e você vai encontrar uma proporção que você conheça, tá? E aí você consegue desenrolar. Gente, para finalizar essa proporção, ela pode ser representada num triângulo o quê? Numa curva, fiquei com o triângulo na cabeça. Essa proporção fenotípica aqui, ela pode ser representada numa curva normal ou curva de Gauss, que é uma curva simétrica. Então eu tenho aqui, ó, no meu eixo Y, eu coloco aqui o número de indivíduos. No meu eixo X, eu coloco aqui a característica. Então, às vezes tem prova que coloca até assim, ó. Quando é altura, bota altura. Quando é a cor, bota a cor. Poderia colocar aqui, ó, as tonalidades de fenótipo que estão sendo levadas em consideração. Mulato claro, mulato médio, mulato escuro, negro, e aí vai. E aí a gente já entenderia aqui, ó, 1, 4 e 6. Então, ó, eu tive um indivíduo branco, 4 indivíduos mulato claro, 6 indivíduos mulatos médios, 4 indivíduos mulatos escuros e um indivíduo negro. Então, quando aparece essa curva aqui, que é a curva simétrica ou curva de Gauss, ela está representando a proporção fenotípica de uma poligenia quando todos os pares estavam heterozigotos. Vamos revisar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas. Se eu tenho 5 classes fenotípicas é porque eu tenho 4 genes envolvidos, tá? Essa curva normal, curva simétrica, às vezes ela aparece nas questões só para você já marcar que se trata de uma interação do tipo poligenia. E aqui, ó, os indivíduos médios são os mais frequentes, porque eu tenho um número de genótipos maior do que os outros e a frequência deles é aumentada. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre poligenia, tá? Não esquece de curtir lá no Instagram, @dgbio, né? Não se esqueça de curtir o vídeo também aí no YouTube, né? Pra quem assiste, às vezes eu libero algumas aulas aí no YouTube, outras estão lá na plataforma. E é isso, né, gente? Ó, um beijo!